Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui trazendo um vídeo com uma pegada um pouco diferente daquilo que eu estou acostumado a fazer no canal, porque trata-se de um vídeo onde eu vou fazer um comentário sobre uma manifestação feita pelo intelectual marxista Jones Manuel aqui na internet. Alguns dias atrás, em torno de uns 10 dias atrás, mais ou menos, o Jones Manuel, ele fez um vídeo chamado "É comunista e não é ateu?", né? É o título do vídeo, onde ele vai falar sobre alguns motivos pelos quais ele se define como comunista, ou seja, então, do ponto de vista das ideias, como marxista, mas não se considera ateu, né? Ele não se identifica como ateu, né? Até dá a entender ali, pela manifestação dele, que ele se considera, ele tem uma religiosidade vinculada às religiões de matriz africana, pelo que eu pude entender, né? Que na verdade o vídeo dele é uma reação a alguns comentários que ele tem recebido, que pelo que eu pude entender, algumas críticas que ele tem recebido exatamente pelo fato dele ser comunista e ter uma crença religiosa, sendo que a visão tradicional, vamos dizer assim, é que comunismo está muito mais associado à ideia de ateísmo e não de crença religiosa. Então ele está fazendo uma reação e agora eu vou fazer aqui uma reação ao vídeo dele, né? O famoso react, né? Eu acredito até, pelo que eu estava aqui pensando, acho que é o primeiro vídeo que eu vou fazer que traz essa característica. Bom, mas vamos lá então. Eu fiz aqui algumas anotações e trouxe as minhas considerações para tentar organizar as minhas ideias em relação ao vídeo do Jones Manuel, que me chamou a atenção também pelo fato de que esse tema, essa relação entre marxismo e ateísmo, é algo que aparece aqui, nesse meu livro, O Ateísmo no Brasil, onde eu tenho um capítulo dedicado à questão do marxismo e eu mostro ali as relações teóricas entre marxismo e ateísmo, tá? Mas chegarei lá. Então, vendo o vídeo do Jones Manuel, que eu vou deixar aqui nos comentários o link da descrição para vocês verem o vídeo, e poderem fazer suas próprias considerações, suas próprias avaliações e também as referências, daquilo que eu vou falar, de livros, enfim. Eu vou deixar as referências aqui para vocês terem uma ideia de onde é que estou partindo aqui a minha leitura em relação à manifestação do Jones Manuel. Então ele faz um vídeo lá que tem em torno quase 30 minutos, e aí eu dividi o pensamento que ele apresenta, os argumentos que ele apresenta em 3 pontos principais, tá? Então, o Jones Manuel, ele começa com essa questão, comunista tem que ser materialista e tem que ser ateu. Então, ele quer no vídeo questionar essa necessária ou até mesmo obrigatória associação. O comunista tem que ser materialista, tem que ser ateu. Tá? Então ele vai falar que essa ideia de identificar o comunismo com o ateísmo, ele provém de uma ideia baseada numa onipotência da razão. Então ele vai falar aqui, ele vai falar sobre a questão do iluminismo e a centralidade da razão dada pelo iluminismo. Na verdade, o estabelecimento do iluminismo, da onipotência da razão na vida das pessoas e na forma de entender a realidade. E ele vai falar que esse entendimento da centralidade da razão, isso já foi questionado. Ele vai falar sobre o debate marxista sobre ideologia, que fez uma crítica à ideia da onipotência da razão. Ele vai falar sobre o inconsciente de Freud, que também estabeleceu limites para a onipotência da razão, e vai falar então
que a razão teórica, né, essa razão iluminista, ela não baliza todo o comportamento humano. Então, nessa primeira parte aqui que eu separei, o que eu vejo aqui que o Jones Manuel está querendo nos apresentar? Tá? É uma espécie de uma ontologia iluminista. E essa ontologia iluminista, ela é racional. Então, essa ideia, ou seja, de que o mundo ele é racional, né? O mundo possui uma essência racional. E a maneira de conhecer o mundo também se dá por via de elementos racionais. Por isso que, na visão do Jones Manuel, o iluminismo traria aqui, então, essa perspectiva de estabelecer a razão como centro de tudo, né? Essa onipotência. E que ele vai considerar isso, inclusive, né, como ele coloca logo nessa primeira parte, né, como algo que já foi questionado. Então, assim, tem algumas questões em relação a isso, né, mas eu vou ser muito breve, que primeiramente eu queria dizer o seguinte sobre essa primeira parte. Essa ideia da onipotência da razão, né, que vem no coração dessa ontologia iluminista, ela tem que ser vista com uma certa cautela para evitar o quê? Uma generalização sobre o iluminismo. O iluminismo ele foi um movimento filosófico do século XVIII na Europa que realmente traz essa questão da razão como algo central na maneira de entender o mundo e de pensar os próprios fundamentos da realidade. Mas considerar que todos os autores que são definidos como iluministas têm esse posicionamento é meio complicado. Um exemplo seria o Rousseau, que já tem uma postura um pouco mais cautelosa em relação a essa ideia de pensar a razão, então, com toda esse prestígio. Então, assim, essa leitura do Jones Manuel pode levar a uma certa generalização sobre o que foi o iluminismo, que foi, como eu falei, tem vários autores aqui, eles vão apresentar questões, particularidades, enfim, apesar de ter realmente seus elementos em comuns. E uma outra coisa é que esse questionamento sobre essa onipotência da razão, isso já é feito ali já nas últimas décadas do século XVIII para o século XIX. Se nós pensarmos no romantismo, o romantismo do ponto de vista tanto filosófico quanto literário, o romantismo já vai apresentar seus questionamentos, essa questão da razão, de entender a razão com todo esse poder. Então, antes dessa discussão ser feita dentro do marxismo, de acordo com aquilo que o Jones Manuel coloca, a partir dessa discussão sobre ideologia, antes disso já havia questionamentos sobre isso. Bom, avançando, o segundo ponto que o Jones Manuel vai apresentar, que me parece que aqui é a questão central da discussão dele. Então ele vai falar, para defender essa ideia de que ser marxista não é necessariamente ser ateísta, ele vai falar que essa associação ela está muito calcada em uma visão anacrônica sobre a religião, como uma ontologia que explica o real. E aí ele vai falar o quê? Sobre a laicização do saber para transformar o mundo, e aí ele vai colocar isso como um atributo do iluminismo. Então, ou seja, ele fala de uma época que se pensava, lá no século XVIII, a religião realmente como algo que explica o mundo e é o próprio fundamento do mundo, Então, as coisas existem de acordo com uma vontade divina, e isso explicaria o papel das instituições religiosas naquele contexto. Então, a laicização do saber pelos iluministas, ela teria sido proposta como uma forma de romper com uma, digamos assim,
uma certa legitimação, de um status quo, de um poder político religioso. E aí ele vai falar sobre aspectos laicos que permeiam a vida cotidiana do século, daquela época em diante, até os dias atuais. E a partir dele vai dizer como nessa dinâmica, onde aspectos laicos estão permeando a vida cotidiana, como por exemplo alguém fica doente, não vai ficar em casa esperando que Deus cure sua doença, vai procurar um hospital, um médico, etc. e tal, esses aspectos colocam Deus então como um elemento secundário, não onipotente. Tá? Então, nós temos aí um segundo ponto, que eu queria destacar. Então, o que o Jones Manuel está colocando aqui? Me parece que ele está trazendo uma ideia muito teísta sobre religião, essa chamada ontologia religiosa, onde ele vai colocar então que lá no século XVIII era muito forte a ideia de entender o mundo, de pensar que o mundo ele é não apenas uma criação divina, mas que as coisas que acontecem no mundo, as relações sociais, as hierarquias, as dominações de um grupo sobre outros, enfim, tudo isso é uma manifestação de uma vontade divina. Então que hoje já não se pensaria mais assim. Então o que explicaria é o fato das pessoas existirem e terem a sua existência permeada por aspectos laicos no seu cotidiano e ao mesmo tempo que mantém uma espiritualidade, uma crença religiosa. Até me perguntaria se ele não estaria aqui, talvez, dentro de uma perspectiva mais próxima até de um certo deísmo, um Deus criador, ou de forças sobrenaturais criadoras do mundo, mas que não intervém mais no mundo. Mas não dá para saber muito bem, porque o Jones Manuel, ele inclusive fala sobre isso no vídeo. Ele não vai entrar muito em detalhes sobre suas crenças religiosas particulares e a maneira como isso dá sentido à sua vida. Talvez em algum outro vídeo ele tenha falado sobre isso. Mas, então nós temos esse fato. Eu até deixaria um questionamento que não me parece, que essa ontologia religiosa, que é a ideia de pensar que o mundo se explica apenas por uma lente religiosa e que a maneira como o mundo existe é uma manifestação de uma vontade divina, não me parece que isso seja anacrônico. Me parece que hoje em dia nós estamos vendo muitos grupos religiosos que muitos costumam chamar de fundamentalistas, mas que trazem um entendimento bastante literal, e aqui eu falo de vertentes dentro do cristianismo, que é a realidade que eu conheço mais, que trazem um entendimento bastante literal sobre isso. Então, não me parece que seja um anacronismo. Talvez não tenha a mesma força que tinha dentro da sociedade europeia do antigo regime, lá no século XVIII. Mas sim, nós temos aí, e o Brasil ele é um exemplo disso, e da tentativa desses grupos religiosos influenciar a vida política a partir de princípios da sua crença particular. Mas a questão central não é essa. A questão central aqui é o outro ponto, o terceiro ponto que ele vai colocar, que quando ele vai dizer o seguinte, que essa ontologia religiosa que ele coloca como algo anacrônico lá do século XVIII, que hoje não se configura mais, então isso permitiria, ou isso abriria espaço para se pensar o quê? A possibilidade de ser materialista, então de explicar a dinâmica do mundo e de buscar transformações da realidade social ao mesmo tempo que se mantém um espaço para a espiritualidade, para uma crença religiosa. E aí ele vai afirmar a partir disso que não existiria contradição entre ser materialista e ser religioso.
e que nós não deveríamos pensar a religião como os iluministas do século XVIII pensavam a religião, ou melhor dizendo, pensavam a realidade na qual viviam, onde as instituições religiosas tinham um peso bastante forte, e uma influência na dinâmica política e social. Muito bem, eu acho que aqui, me parece aqui que é o coração do argumento do Jones Manuel nesse vídeo. Então, o que o Jones Manuel está fazendo aqui? Qual é o movimento de ideias que ele está fazendo aqui? Ao que me parece, ele está pensando o marxismo muito mais como um instrumento teórico para a luta política. E ao pensar o marxismo como um instrumento teórico para a luta política, o Jones Manuel ele faz um movimento onde, digamos assim, ele não considera que pensar o marxismo como algo relacionado à transformação da realidade, necessariamente isso deveria levar a abraçar uma ontologia marxista, que ele não vai tratar desse assunto. Ele fala sobre uma ontologia religiosa, ou seja, a religião não apenas como uma crença em uma realidade, em seres sobrenaturais, mas a religião como uma forma de entender que o mundo tem uma essência divina, fruto de uma criação divina. E aqui, o que o Jones Manuel me parece que ele não traz para discussão é o fato de que o marxismo, que surge no século XIX, ele não se configura apenas como um instrumento de luta política, mas o marxismo ele traz uma visão de mundo, até uma expressão que ele usa muito ali no vídeo dele. O marxismo traz uma cosmovisão, e essa cosmovisão ela é materialista, e ao ser materialista ela é sim ateia. Esse é o fato, que é uma coisa que ele não vai tratar nesse vídeo, talvez isso ele apresente em outros vídeos, que as origens da produção intelectual do Marx na década de 1840 estão atreladas lá à esquerda hegeliana, que é um grupo de intelectuais alemães que lá no final da década de 1830, começo da década de 1840, está fazendo uma discussão sobre o legado filosófico do Hegel. E essa discussão sobre o legado filosófico do Hegel traz como um elemento central o tema da religião. E um dos principais representantes da esquerda hegeliana, o Feuerbach, no livro A Essência do Cristianismo, ele vai apresentar a ideia de que Deus é uma criação humana, que é uma projeção que o ser humano faz das suas qualidades em uma entidade, onde ele coloca essas qualidades em nível de perfeição. E passa a ver essa criação, que é esse ser divino, como o Criador, e esse ser humano como a criatura. O Marx, inclusive, naquele momento, ele vai se colocar numa posição de concordar com a visão do Feuerbach, em crítica da filosofia do direito de Hegel, o Marx ele vai fazer referências à obra do Feuerbach, onde ele vai dizer o seguinte: na Alemanha, a crítica da religião está no essencial terminada, e a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica. Então, o que o Marx está colocando aqui? Porque a Alemanha da década de 1840, as instituições políticas, elas eram legitimadas por meio de argumentos religiosos. Então, fazer a crítica filosófica à religião era uma forma de tirar a legitimidade do poder político e da dominação política de um prisma religioso, e permitir com isso fazer a crítica àquela realidade e a partir daí almejar uma transformação daquela realidade. Só que o Marx
ele acaba se afastando da esquerda hegeliana e se afastando, inclusive, do próprio Feuerbach, do ponto de vista político e filosófico. É interessante que o Marx vai colocar nos seus textos da década de 1840 que o Feuerbach ele vai pensar a religião apartada da natureza, né? Ele vai pensar a religião como algo que não tem uma conexão direta com o mundo social que vivem os indivíduos. E é exatamente esse movimento que o Marx e posteriormente junto com Engels vai fazer, de pensar a religião como algo que está atrelado a uma realidade social e política. Então que ela tem essa característica, mas ele vai fazer um movimento que vai além, porque ele vai incluir a religião como um elemento decorrente do quê? De uma concepção materialista da história. E isso aparece na ideologia alemã, que tem um trecho específico em que ele e o Engels, eles apresentam aqui as bases da sua concepção materialista. Eles dizem o seguinte: essa nova concepção da história consiste, portanto, em desenvolver o processo real de produção a partir da produção material da vida imediata e em conceber a forma de intercâmbio conectada a esse modo de produção e por ele engendrado, quer dizer, a sociedade civil em seus diferentes estágios, como fundamento de toda a história. Essa base material é o fundamento de toda a história, tanto a apresentando em sua ação como Estado, como explicando a partir dela o conjunto das diferentes criações teóricas e forças de consciência. E aí eles citam religião, filosofia, moral. E em seguir o seu processo de nascimento a partir dessas criações, o que então torna possível naturalmente que a coisa seja apresentada em sua totalidade, assim como uma ação recíproca entre esses diferentes aspectos. Então, o que nós temos aqui é que o marxismo, do ponto de vista filosófico, ele é uma concepção materialista de mundo. Ele entende o mundo a partir de um viés monista, ou seja, existe uma realidade e essa realidade é a realidade material. Então, a religião, Deus, deuses, divindades, enfim, decorrem de uma criação humana, né? Então, esse aspecto que faz parte da filosofia marxista não é levado aqui em consideração pelo Jones Manuel. Não é levado aqui em consideração por ele. Então, isso que eu queria destacar. Então, na verdade, o que fica a partir disso? A minha leitura. Que o Jones Manuel, ele acaba sendo, digamos assim, seletivo nas referências do marxismo para a vida dele e a luta política dele. Então ele está pensando o marxismo muito mais, ao que me parece, como uma teoria para a luta política, mas não está abraçando aqui o marxismo enquanto uma concepção filosófica de mundo, em seus termos gerais. Porque se ele fizesse isso, ele teria que reconhecer que a religião e o objeto das religiões, que são então essa pretensa realidade sobrenatural, ela não se sustenta como algo que existe por si só, mas apenas como algo que existe enquanto uma criação humana, que se dá a partir das relações que os indivíduos e grupos estabelecem entre si, historicamente falando. Hoje em dia, inclusive, tem aparecido aí muitas pessoas que se definem como comunistas, como marxistas pela internet, mas que não se definem como ateias, Então elas fazem esse movimento. Na verdade, o Jones Manuel está fazendo em relação ao marxismo
que ele adota como referencial teórico para si, ele está fazendo em relação ao marxismo aquilo que ele faz referência em relação à religião, que é não pensar a religião como uma ontologia, mas pensar alguns elementos religiosos e não outros. Então está sendo aqui fazendo uma separação, né, sobre aquilo que acaba sendo mais interessante a partir, enfim, de algumas questões particulares. Como ele não entra muito no aspecto pessoal da crença dele, não dá para saber exatamente em que medida ele está, quais são as motivações que o fazem a adotar certos elementos religiosos e não outros, adotar certos elementos do marxismo e não outros, né? Poderia ter um entendimento melhor sobre isso. Tá? Então aqui me parece. Então sim, é possível que alguém se defina como comunista e não se defina como ateu. Mas ao invés de fazer todo esse esforço argumentativo, seria muito mais simples e prático ele afirmar que, de acordo com uma questão pessoal dele, ele não abraça o marxismo em todos os seus aspectos. Né? Então ele abraça só uma parte do marxismo. E aí ele vai terminar o vídeo, né? Eu já me alonguei muito mais do que eu pretendia aqui fazendo esse react. Eu vou tentar agora ser breve aqui para resumir. Ele vai falar na parte final do vídeo sobre... Ele vai fazer uma referência ao Mariátegui e aos afetos na política, que ele vai dizer que a luta pela revolução ela é feita com razão, mas também com paixão. Então que a luta política não é sinônimo de uma razão teórica fria, né? Então, ou seja, a luta política como fruto de uma razão teórica fria e que, consequentemente, na luta política há espaço, sim, para a religião. Bom, essa parte final eu considerei importante porque, na verdade, essa parte final, talvez, não sei se tenha sido a intenção dele, ao que me parece, não. Mas o que ele está chamando a atenção aqui é que, na verdade, existe uma relação nas questões relacionadas religião e iluminismo. Né? Até pode parecer meio curioso esse aspecto que eu estou dizendo aqui. Mas o que nós temos com o iluminismo do ponto de vista de concepção da história, é um estabelecimento de um sentido para a história. E a ideia de que a história humana é uma história de progresso. É a ideia de que a história humana é uma história de progresso que leva a um determinado fim, que é a construção de uma sociedade sem desigualdades, sem injustiças, etc. e tal. Essa era uma mensagem que estava lá entre os iluministas. E muitos autores que fazem estudos sobre a filosofia iluminista vão dizer que isso acaba sendo uma laicização, uma secularização das promessas cristãs. Então, ou seja, o cristianismo ele traz no seu bojo a ideia de que a história tem um sentido, e esse sentido ele é atrelado à vontade divina, e que há um fim para a história, que é o estabelecimento do reino de Deus na terra, com o retorno de Cristo, etc. e tal. Só que esse paraíso na terra, apregoado pela mensagem cristã, com os iluministas, torna-se um paraíso construído pelos próprios seres humanos na terra e não mais pensando esse paraíso no céu. E o marxismo, ele é fruto do iluminismo. Ele, do ponto de vista filosófico, intelectual, ele é uma das heranças. Ele herda isso do iluminismo. Então essa ideia de pensar que há um sentido na história e esse sentido é estabelecido pela luta de classes e que a revolução trará a construção de uma sociedade igualitária, e não há como não pensar isso, não tendo embutido aí um certo pendor de uma mensagem religiosa secularizada. O liberalismo também traz isso, mas aí já seria uma outra discussão. Então, assim, e os revolucionários, lá do final do século XVIII, século XIX, a Revolução Francesa,
feita no calor da hora lá do contexto iluminista, não é uma coisa que foi feita apenas com a razão teórica fria, foi feita com paixão. Havia ali uma luta política que se dava procurando uma entrega, né, daquelas pessoas para construir um mundo novo, até mesmo com sacrifícios. E muitos revolucionários morreram nesse processo. Tá? Então nós podemos pensar assim essas questões. Tá? Bom, era isso, né? Então aqui fica o meu react ao vídeo do Jones Manuel. É comunista e não é ateu, que é o caso dele? Eu diria, sim, é possível, mas vai ter que fazer essa seletividade na hora de pensar o próprio marxismo, porque, volto a dizer, do ponto de vista filosófico, a concepção materialista da história, ela é ateia, e o marxismo é uma das expressões do ateísmo no mundo contemporâneo. Era isso, um abraço e até mais.